Sabe o que faz um bairro em São Paulo ser mais do que, sei lá, São CEP? Mais que um endereço no GPS? O que transforma umas ruas num lugar com identidade, com estilo de vida mesmo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em Moema. E não é um bairro qualquer. O material que a gente analisou mostra que Moema não só tem o maior IDH da cidade, como está vivendo um fenômeno agora. As fontes estão chamando de um novo e impressionante boom imobiliário. Então, o nosso objetivo aqui é esse: entender o que está rolando em Moema, usando como lupa 5 lançamentos que estão literalmente redesenhando o bairro. Exato. E o ponto de partida para entender esse boom não é só sobre construir mais, sabe? É sobre construir de um jeito completamente diferente. A análise que a gente tem em mãos sugere que as construtoras sacaram a mudança assim profunda no perfil de quem quer morar ali. Não basta mais ter um bom apartamento em Moema. As pessoas estão buscando uma fusão muito específica. De um lado, a segurança, o luxo da região conhecida como Moema Índios, Em e do outro, o charme, o verde de Moema Pássaros. Só que tudo isso, né, com tecnologia de ponta e um design que, sei lá, não existia 10 anos atrás. Certo. Então vamos abrir o capô desses projetos. A análise começa com um que nossa, é quase um transatlântico no meio de Moema. O Gran Oscar Ibirapuera da Trisul. Os números são de cair o queixo. Na casa do bilhão de reais. Isso por si só já coloca o projeto em outro patamar, né? A gente está falando do topo da pirâmide do mercado de ultraluxo. E ultraluxo não é força de expressão. As unidades são, nossa, verdadeiros palácios. Algumas com mais de 600 metros quadrados. E o material cita apartamentos dúplex que podem chegar a 25 milhões de reais. É um valor surreal. Exatamente. E para descrever isso, a análise usa uma expressão que eu achei perfeita. Mansão suspensa. Captura a essência do que está sendo vendido ali. Mansão suspensa, gostei da imagem. Mas espera aí, uma dúvida que me surge. Quem tem 25 milhões para um imóvel não estaria mais inclinado a comprar, sei lá, uma casa num condomínio fechado, talvez no Morumbi? Essa é a pergunta-chave. O Gran Zucker é a resposta para o movimento de um público muito específico. Pensa em alguém que talvez viveu a vida toda numa mansão, com jardim, piscina, mas que hoje não quer mais lidar com a logística e principalmente com a questão da segurança. Essa pessoa quer o espaço da mansão, mas com a conveniência, a segurança e o fator decisivo, a localização. Estar a minutos do Parque Ibirapuera, ter os melhores restaurantes na porta. Isso é um luxo que uma casa afastada não oferece. A mansão suspensa é a solução para quem quer o melhor dos dois mundos. Entendi a lógica. É a troca do isolamento pela imersão na vida urbana, mas sem abrir mão de espaço. Mas ele não é um único gigante na área, né? A análise coloca outro empreendimento de grande escala lado a lado, o Monan The Grain Mod. Isso. O Monan também joga nesse mesmo campo. Unidades enormes, beirando 600 metros quadrados, e também numa localização assim privilegiadíssima, na Alameda dos Aicás, colado no parque. Mas o conceito por trás é sutilmente diferente. E essa diferença diz muito sobre a sofisticação desse mercado. E qual seria essa diferença? Se um é a mansão suspensa, o que é o Monan? Se o Gran Oscar vende a ideia de uma casa no céu, o Monan aposta no conceito de Grand Lodge. A palavra remete a um refúgio ou um hotel boutique de altíssimo luxo, sabe? A grande promessa aqui, segundo a análise, é uma infraestrutura de lazer que compete diretamente com clubes privados de elite. A ideia é que o morador não precise sair do condomínio para nada. Ele tem um spa de nível internacional, quadras de tênis de saibro. É a proposta de um clube privativo dentro de casa. Interessante. Então, nesse primeiro grupo, a gente tem dois titãs disputando o mesmo público, mas com narrativas diferentes. Um vende o espaço como poder e o outro o bem-estar como autossuficiência. Exatamente. E isso mostra que nem no topo da pirâmide existe um comprador único. E aí é que a análise fica ainda mais interessante. Porque o boom não é só sobre tamanho, tem outra frente de inovação aí. Ah, sim. A gente entra no território das branded residences. O exemplo que eles destacam é o Sapphire by Ali Saab, da Lave. Para quem não está ligando o nome, Ali Saab é um estilista libanês de alta costura, um nome gigante. E agora a assinatura dele está num prédio em Moema. E isso é uma virada de chave.
Uma branded residence é muito mais que um prédio com um nome famoso na fachada. O valor não está só no metro quadrado, está na associação com o prestígio de uma grife internacional. É um ativo de marca, quase como comprar uma obra de arte. Mas na prática, como é que isso se traduz no dia a dia? O apartamento vem com o vestido de gala? Brincadeira. Mas sério, como a assinatura dele aparece no concreto? A análise detalha alguns pontos. Isso aparece nos acabamentos, que usam materiais e cores inspirados nas coleções dele. Mármores exóticos, metais especiais. As áreas comuns são projetadas para ter a atmosfera de um desfile de moda. A importância disso é enorme. Um projeto como esse coloca Moema no radar do investidor internacional. É uma jogada de mestre em termos de marketing. Mas o curioso é que a análise mostra um contraponto direto a essa ideia. Um outro projeto que também aposta numa assinatura, mas que vem de uma direção oposta. O Altir Moema Pássaros. Perfeito. O Altier marca a chegada da Plaenge, que é uma gigante no sul e centro-oeste, no mercado de São Paulo. E a abordagem deles é o que a análise chama de arquitetura autoral. E o que seria essa arquitetura autoral em oposição à Branded Residence? A diferença é a origem da assinatura. Se o Safari importa uma marca da moda, o Altier aposta na própria reputação da construtora como selo de qualidade. A assinatura aqui é a da engenharia, da tradição da Plaenge. A mensagem é: você não está comprando uma grife, está comprando a nossa expertise. É a marca do construtor falando mais alto. E como isso se reflete no projeto? O que o torna autoral? O foco muda. A fonte destaca muito o cuidado com as plantas, que eles chamam de inteligentes, de 151 a 278 metros quadrados. E tem uma ênfase enorme na fachada, que é projetada para maximizar a ventilação e a luz natural. O ponto central é a preocupação em. A análise usa essa expressão: respeitar a alma residencial da vizinhança. É um luxo que dialoga com o entorno. Ok, então já vimos os gigantes da escala e o poder das assinaturas. Mas a análise ainda traz um quinto projeto que parece ter uma proposta diferente, talvez mais sustentável. É o Bem Moema, da Tebra. Exato. O Bem Moema é apresentado como uma escolha que equilibra vários desejos do consumidor moderno. Tem essa pegada sustentável e uma entrega mais próxima, para 2026. E qual o grande diferencial dele? O que o destaca nessa constelação? O conceito central é o design biofílico. Biofilia, na arquitetura, é a ideia de conectar a gente com a natureza. No Bem Moema, isso se traduz numa fachada e em áreas comuns que são, assim, literalmente cobertas de vegetação, para criar um microclima mais agradável, sabe? Um oásis urbano. Isso me parece atrair um público um pouco diferente dos outros, talvez mais jovem ou mais preocupado com o meio ambiente. Sem dúvida, e também um público pragmático. A análise aponta a versatilidade das plantas, de 80 a 148 metros. Essa faixa atrai tanto famílias quanto investidores que buscam liquidez para aluguel. E um detalhe, ele está em Moema Índios, a parte mais agitada, mas ele traz essa estética verde quase de Moema Pássaros para lá. Ele cria uma ponte entre os dois mundos do bairro. Certo. Vamos juntar as peças, então. A gente viu projetos bilionários, residências de alta costura, ícones de arquitetura. A grande pergunta é: por que Moema? E por que agora, com essa intensidade? O material afirma que o mercado de lá é muito resiliente. Resiliência é a palavra-chave. E essa resiliência vem de uma demanda constante e muito sólida, tanto para aluguel quanto para revenda. Moema é um bairro que, mesmo em crise, mantém seu valor. É um porto seguro. E o que ancora essa demanda tão forte? Análise lista uma combinação de fatores. Primeiro, a proximidade com o aeroporto de Congonhas, que é um ímã para executivos. Segundo, o shopping Ibirapuera, que funciona como uma âncora de comércio e serviços. E terceiro, e talvez o mais importante, a localização estratégica em relação à Faria Lima. Morar em Moema é estar a 20 minutos do coração da economia brasileira. Essa tríade, viagens, conveniência e trabalho, cria uma demanda que não para. Então, o que a gente está vendo não são acidentes de percurso. São movimentos calculados, respondendo a essa demanda, mas de formas diferentes. Não é só um boom, é uma sofisticação. Exatamente.
A conclusão é que Moema está se reinventando para se manter no topo. O bairro não está só construindo para a demanda que já existe, está criando novos tipos de produtos para atrair uma nova geração de moradores. Faz todo sentido. Olhando para trás na nossa conversa, a diversidade é o que mais me impressiona. A gente passeou pelas mansões suspensas, pela alta costura do Safari, pela sobriedade do Altier e pelo frescor do Bem Moema. Cada um conta uma história diferente. E isso reforça a ideia de que o próprio conceito de luxo se diversificou. Acabou aquela fórmula única, sabe? O mercado de alto padrão está mais segmentado. Agora existem propostas distintas para perfis que são igualmente exigentes, mas que valorizam coisas diferentes. Tem quem busca o espaço, quem busca a marca e quem busca um luxo mais silencioso. Moema está oferecendo todos esses sabores. É a prova de que o bairro não está parado, vivendo da fama. Pelo contrário. Exatamente. E pensando em todo esse material, em toda essa transformação, isso levanta uma questão importante para a gente ficar de olho. A análise foca nesses 5 empreendimentos espetaculares de ultraluxo. A reflexão que fica é: o que essa intensa verticalização e esse foco num perfil de luxo tão específico significa para o caráter de longo prazo de um bairro conhecido pelo seu equilíbrio? Como é que um bairro consegue manter a sua alma, uma palavra que a própria análise usa, quando o seu horizonte e a sua demografia estão sendo redefinidos de forma tão rápida? É uma ideia para a gente continuar acompanhando.